Eu acho que o professor não precisa saber nadar para poder ensinar natação. Foi assim que eu comecei um vídeo que eu postei na semana passada. Eu sei que esse é um assunto meio delicado para a gente conversar, não só entre professores de educação física, mas as pessoas de uma maneira geral, porque é sempre aquela ideia de como é que eu vou ensinar alguma coisa se eu não sei fazer aquilo. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar o meu ponto de vista. Vários professores concordaram com essa ideia e vários professores também discordaram dessa ideia quando viram o meu vídeo de semana passada. Alguns ficaram até sem graça de discordar de mim e mandaram mensagem para mim no privado. Isso não tem problema nenhum, pessoal, a gente está aqui para poder conversar realmente. Para vocês terem uma ideia, naquele mesmo dia eu fui no dentista, um abraço aí pro Gabriel. Ele nem ia me atender aquele dia, mas ele fez questão de sair do consultório e falar assim comigo: que papo é esse de que o professor de natação não precisa saber nadar? Vamos lá que eu vou explicar isso para vocês melhor. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa discutir é o conceito do que é saber nadar. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes as pessoas podem falar de coisas diferentes para uma mesma expressão? O que é saber nadar? Para alguns de vocês, o saber nadar pode estar relacionado a realizar os 4 nados formais, os 4 nados competitivos, com excelente qualidade técnica. Para outros de vocês, o saber nadar está muito mais relacionado a ter sido um atleta, a ter participado de competições, ou a não se afogar, ou mesmo a ter um condicionamento físico razoável. Então, o que é saber nadar? Apesar do meu entendimento particular do que é saber nadar, naquele vídeo especificamente estava querendo dizer o seguinte: o professor não precisa saber nadar os 4 nados para poder ensinar crawl, costas, peito e borboleta. Ou seja, eu afirmei que um professor que ensina os 4 nados competitivos não precisa obrigatoriamente saber nadar os 4 nados competitivos com qualidade de um atleta ou nada muito próximo disso. Pensa comigo o seguinte: quais são as habilidades e competências que um nadador precisa ter para poder realizar os 4 nados formais? Agora pensa, quais são as habilidades e competências que um professor precisa ter para poder ensinar os 4 nados formais? Pensa aí quais são. Quais você elencaria? Poxa, um nadador para poder fazer crawl, costas, peito e borboleta precisa saber fazer isso. E um professor para poder ensinar crawl, costas, peito e borboleta precisa saber isso. Lembre-se o seguinte, o nadador precisa saber realizar os nados, o professor precisa saber ensinar os nados. Você acha que alguma dessas competências e habilidades se sobrepõem? Elas são comuns? Existem algumas habilidades que o nadador e que o professor precisam ter ao mesmo tempo? Quais habilidades do nadador o professor precisa ter para poder ensinar alguém a nadar? Vamos pensar no meu exemplo. Vamos supor que a minha atuação enquanto professor seja representada por esse círculo que vocês estão vendo aí. Então, isso que vocês estão vendo são as habilidades e competências do professor Guilherme quando está dando aula de natação. Seja na universidade, seja numa clínica, num clube, tanto faz. Então, essas são as minhas competências e habilidades. Só que, na verdade, isso é o que vocês veem. Mas por trás disso, existem diversas outras habilidades e competências que eu desenvolvi que, somadas, vão fazer o professor que vocês conhecem. Cada um desses círculos, então, representa uma habilidade e uma competência que eu desenvolvi, seja dentro da educação física, seja fora da educação física, seja no meu dia a dia, as minhas experiências anteriores como nadador, depois as minhas experiências enquanto professor, enquanto treinador, todas essas experiências, minha experiência enquanto pai, todas essas experiências me dão uma bagagem para poder ser um professor melhor, se eu me atentar para elas e conseguir colocá-las na minha atuação, no meu dia a dia. Mas eu vou simplificar esse esquema. Vamos supor então que eu pense em 5 habilidades e competências que eu desenvolvi, que são essas que eu estou mostrando para vocês. São habilidades que eu considero que são importantes para que eu seja um professor melhor. Então peguei minhas habilidades e competências relacionadas ao saber nadar, algumas habilidades relacionadas à capacidade de comunicação, porque isso é muito importante. Eu entendo que isso é muito importante para um professor, que ele tenha empatia com os alunos. As minhas habilidades e competências específicas da educação física, as minhas habilidades e competências específicas da natação e qualquer outra área que você queira pensar que contribuam com a sua formação. E que às vezes são experiências que você nem se dá conta de que elas podem te ajudar a ser um professor melhor. Se eu fosse então representar a importância que eu percebo de cada uma dessas habilidades e competências para ser um professor de natação, vocês vão perceber que o ser professor de natação e o saber nadar, nesse meu caso, algumas habilidades e competências se sobrepõem. Então, algumas habilidades do saber nadar podem me ajudar a ser um professor e até algumas habilidades e competências do saber ensinar poderiam me ajudar a nadar melhor. Mas perceba que, comparativamente às outras habilidades e competências que eu desenvolvi, ela nem de longe é a mais importante. Entendam o seguinte, pessoal, na maioria das vezes, durante a nossa graduação, que ela é generalista, assim como qualquer outra graduação, a gente tem a disciplina de natação, de atividades aquáticas e a dos outros esportes, que geralmente tem uma carga horária próxima de 60 horas. Isso pode variar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, mas próxima de 60 horas. E vamos pensar o seguinte, 60 horas de qualquer disciplina é o suficiente para poder mudar a vida de alguém?
Não. Vamos supor que você tenha tido uma experiência anterior com a natação, enquanto atleta, enquanto aprendiz, de cerca de 15 anos. Como é que você quer que 6 meses de experiência com uma disciplina, para ser professor, 60 horas de uma aula de natação, seja algo mais forte no seu entendimento e na sua atuação do que 15 anos de experiência enquanto nadador? Não vai ser. Dessa maneira, então, se você terminar a sua graduação e não continuar estudando por meio de cursos formais, por meio de cursos informais, por iniciativa própria, aquela sua experiência anterior vai ser tão forte que você vai ser um professor baseado na sua experiência de tudo aquilo que você aprendeu antes da graduação. A graduação não foi suficiente para poder mudar o seu comportamento. Então o que você precisa fazer? Continuar estudando para que essas novas experiências específicas da sua atuação de ser um professor sejam mais fortes na sua atuação do que as suas experiências anteriores. Isso não significa, lógico, que as suas experiências anteriores enquanto nadador, enquanto atleta, não são importantes. Mas o que eu quero destacar é aquilo que eu disse para vocês antes. As habilidades e competências de ser um professor não são as mesmas habilidades e competências de ser um nadador. E eu quero destacar a importância da gente continuar com a nossa formação, inclusive por conta própria. Imagina o seguinte, vamos supor que você tenha nadado aí por cerca de 10 ou 15 anos. É uma baita experiência, isso é muito importante, mas isso é só a sua vida. Você teve contatos com outros nadadores, com outros professores e treinadores, isso foi importante para você. Mas agora imagina se você pudesse explorar e conhecer a vida de diversos professores e diversos treinadores. Ah, Guilherme, isso seria impossível? Lógico que não. Se você ler, se você tiver uma rotina de leitura sobre livros específicos da educação física e de fora da educação física, você vai ter contato com outras visões do que ensinar, de como ensinar, que isso vai permitir que você seja um professor ainda melhor. E eu digo também a importância da gente ler coisas fora da educação física, porque quem só sabe educação física, pessoal, não sabe educação física. Quem só sabe natação, não sabe natação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu li um livro chamado O Poder de Delegar. Durante uma época da minha vida eu fui coordenador de curso numa faculdade e eu tenho essa dificuldade de delegar tarefas para as outras pessoas. Geralmente eu prefiro fazer isso por conta própria. Então eu precisava me apropriar desse conhecimento. Como é que eu fiz isso? Lendo um livro. Mas olha que interessante, as estratégias e as dicas que o autor passou para mim, passou para o leitor, de como a gente pode delegar as tarefas que devem ser delegadas com mais qualidade, para que as coisas fiquem do jeito que a gente quer, eu utilizei para minha atuação enquanto coordenador e também passei a utilizar para minha atuação enquanto professor de borda de piscina. Porque quando a gente vai se comunicar com os alunos, se a gente não se comunica de maneira adequada, de maneira assertiva, ele não entende qual é a tarefa que ele tem que fazer e a gente perde um tempão da nossa aula repetindo sempre a mesma coisa e a gente fica assim, caramba, como é que os meus alunos não entendem o que eu quero dizer? Porque você se comunica mal. Então saber ensinar natação, pessoal, é uma obrigação de todo professor que trabalha com natação. A gente precisa dar um passo a mais para poder alcançar a excelência, então a gente precisa se cercar de habilidades e competências de outras áreas para que a gente possa ter uma atuação como professor ainda melhor. Um dos professores que me mandou mensagem dizendo que era muito importante que o professor de natação soubesse nadar, ele escreveu assim para mim: poxa, professor, tudo bem, não precisa saber realizar os 4 nados, precisa saber fazer pelo menos o crawl e costas. Como é que o professor de natação vai ensinar os 4 nados se ele não sabe nem fazer o crawl e o costas? Poxa, se a gente for pensar assim, então o professor que sabe só fazer o crawl e costas só pode ensinar crawl e costas, porque é só o que ele sabe. Ele não pode ensinar peito e borboleta, certo? Outro professor me escreveu dizendo que o professor que não sabe nadar não poderia trabalhar com aperfeiçoamento ou com treinamento, só poderia trabalhar com a iniciação. Mas isso não faz sentido, porque se a gente acreditar nessa ideia, só os ex-atletas poderiam ser treinadores ou professores de atletas. O que a gente precisa fazer é estudar para que a gente saiba o que ensinar e como ensinar para um iniciante, o que ensinar e como ensinar para um nadador que está em processo de aperfeiçoamento ou de treinamento. E pode ser que, dependendo da época que esse nadador esteja, ele vai precisar muito mais de fisiologia, de biomecânica, de treinamento esportivo do que de técnica, porque isso já foi desenvolvido. E é onde você vai adquirir esses conhecimentos sobre fisiologia e treinamento esportivo e biomecânica que não sejam em cursos e livros que você possa ler, e não baseado só na sua experiência anterior. Então, para poder terminar, eu reafirmo aquilo que eu falei no outro vídeo. Eu me considero um bom professor muito mais baseado naquilo que eu estudei do que naquilo que eu nadei. Não porque eu nade mal, é porque eu já estudei muito e eu percebo a diferença que isso fez na minha vida. Conselho: se você acha que a sua atuação enquanto professor ainda está muito baseada nas suas experiências enquanto nadador, isso pode ser um indicativo que você pode estudar ainda mais para poder se tornar um professor ainda melhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo.